porque tem duas linhas de pensamentos poéticos. Agora vejamos o Salmo 85, versos 2 e 3. Amantes na palavra com o professor João Moreno, e hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, uma dica muito importante no estudo da Bíblia Sagrada. Preste atenção ao Salmo 30, verso 5, porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que eu gostaria de falar para os irmãos é sobre o paralelismo nos Salmos. O que é paralelismo? É uma associação de expressões que mantém a mesma simetria, ou seja, uma estrutura paralela. Assim, o paralelismo é a relação de simetria no texto. No caso do paralelismo hebreu, a ênfase estava na forma de pensar, de se expressar. O paralelismo era, então, o paralelismo das ideias. Dessa forma, os judeus repetiam palavras em provérbios para dar ênfase a determinado pensamento. Então, nós não vamos ter no paralelismo nos Salmos, por exemplo, rima como nós temos hoje na literatura portuguesa. Não, é a ideia, nós temos que pensar na ideia. Havia, portanto, um objetivo nas repetições das palavras. Vamos observar mais uma vez o Salmo 30, verso 5. Há duas linhas de pensamentos. Na linha 1 nós temos: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. Nós chamamos isso de linha de pensamento poético. Na segunda linha, nós temos a seguinte afirmação: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos duas linhas de pensamentos poéticos. Observe que nas duas linhas há a repetição de uma mesma ideia, porém com palavras diferentes. É um verso, o verso 5, porém nas duas linhas há repetição de palavras. Ou melhor, repetição de pensamentos, não é? Repetição de ideias. A ideia mestra neste verso é: os momentos difíceis passarão, os momentos de vitórias, alegria, com certeza virão. Paralelismo binário, por exemplo, é aquele paralelismo que tem duas linhas de pensamento. Então, o Salmo 30, verso 5 é um paralelismo que tem duas linhas de pensamento. Logo, é um paralelismo binário ou um paralelismo bimembre. Como já falamos, há duas linhas de pensamento. A linha 1, porque a sua ira dura um só momento, no seu favor estará a vida. Linha 2, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando um verso ou um provérbio tem duas linhas de pensamentos, é chamado de paralelismo binário ou paralelismo bimembre. Dessa forma, o Salmo 30, verso 5 é um paralelismo binário, porque tem duas linhas de pensamentos poéticos. Observe também que este verso é formado por pensamentos contrários antagônicos. Vejamos. Pensamentos antitéticos contrários no Salmo 30, verso 5. Linha 1, ira e favor. Um só momento versus vida. Porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. Linha 2, choro versus alegria. Noite versus manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nesse caso, nós temos, já falamos, como são duas linhas de pensamento, um paralelismo binário ou bimembre. Porém, não se esqueça, quando o verso de um salmo ou de um provérbio é formado por pensamentos antagônicos, antitéticos, é chamado de paralelismo antitético. Então, o Salmo 30, verso 5 é um paralelismo antitético, porque tem ideias antitéticas, tem ideias contrárias, como nós já falamos. Ira versus favor, um só momento versus vida, choro versus alegria, noite versus manhã. Então, é um paralelismo bimembre e um paralelismo antitético. E nós vamos encontrar esse tipo de paralelismo antitético em vários versos na Bíblia Sagrada, inclusive em Provérbios. Vejamos mais sobre paralelismo antitético na Bíblia. Provérbios 10, verso 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Tem duas linhas de pensamento. A primeira linha, o filho sábio, a segunda linha, o filho louco. Logo, é um paralelismo binário. Tem pensamentos antagônicos, não é? Filho sábio versus filho louco,
alegra ao seu pai versus é a tristeza da sua mãe. É, portanto, um paralelismo antitético. Agora vejamos o Salmo 85, versos 2 e 3. Verso 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobristes todos os seus pecados. Verso 3. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviastes do ardor da tua ira. Cada verso tem duas linhas de pensamentos, ou de ideias. Verso 2, linha 1. Perdoastes a iniquidade do teu povo. Linha 2. Cobristes todos os seus pecados. Verso 3, linha 1. Fizeste cessar toda a tua indignação. Linha 2. Desviastes do ardor da tua ira. É, portanto, um paralelismo bimembre ou binário. Agora, diferente do paralelismo antitético, nós percebemos que o Salmo 85, versos 2 e 3, tem pensamentos sinônimos. Por exemplo, linha 1, perdoastes a iniquidade do teu povo, do verso 2. Linha 2, cobristes todos os seus pecados. Observamos aqui que os pensamentos são sinônimos. Perdoar a iniquidade é o mesmo que cobrir todos os seus pecados. No verso 3, nós lemos: fizeste cessar toda a tua indignação, desviastes do ardor da tua ira. Ou seja, é o mesmo pensamento, a mesma ideia nas duas linhas. A ideia de cessar a indignação é a mesma coisa que dizer desviar o ardor da tua ira. As ideias são sinônimas. Que tipo de paralelismo é este? Cada verso tem pensamentos sinônimos. Verso 2, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobristes todos os seus pecados. Verso 3, linha 1, fizeste cessar toda a tua indignação. Linha 2, desviastes do ardor da tua ira. As ideias são sinônimas, portanto, é um paralelismo sinonímico. Por quê? Porque é um paralelismo que tem repetições de ideias em duas linhas, é um paralelismo bimembre, mas é um paralelismo sinonímico, porque tem ideias sinônimas, ideias parecidas. As ideias presentes nas linhas 1 dos versos 2 e 3 são as mesmas ideias presentes nas linhas 2 dos versos 2 e 3. Salmo 83, verso 1. Ó Deus, não estejas em silêncio. Linha 2. Não cerques os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Estão percebendo que são duas linhas de pensamento, logo é um paralelismo binário. A ideia da primeira linha está também presente na segunda linha. Não estar em silêncio e não cerrar os ouvidos tem a mesma ideia. A ideia de não se calar, de não deixar de responder, de dar atenção. O salmista está pedindo a atenção de Deus para o seu clamor. É, portanto, um paralelismo sinonímico, porque nas duas linhas existe a mesma ideia, o mesmo pensamento. Salmo 74, verso 1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Linha 1. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Linha 2. Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Nas duas linhas de pensamento poético do verso há a mesma ideia, porém com palavras diferentes. O salmista quer saber a razão de Deus ter castigado seu povo. É, portanto, um paralelismo sinonímico. Muito bem, vamos falar sobre o Salmo 114, versos 1 a 4. Neste salmo, cada verso tem duas linhas de pensamentos. Elas estão em cores diferentes, como nós podemos comprovar. Por exemplo, o verso 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro. São duas linhas de pensamento. Apesar de ser um verso, mas tem duas linhas de pensamentos, tá bom? Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro. O verso 2. Judá ficou sendo seu santuário e Israel seu domínio. Também tem duas linhas de pensamento. O verso 2 tem dois pensamentos. Judá ficou sendo santuário e Israel o seu domínio. O verso 3, o mar viu isso e fugiu. Primeira linha de pensamento, o Jordão tornou atrás. Segunda linha de pensamento. São duas informações, tá vendo? Verso 4, os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. São duas linhas de pensamentos. Observe que neste salmo, a segunda linha de cada verso tem a mesma ideia da linha anterior. Por exemplo, verso 1, quando Israel saiu do Egito, que é a linha 1,
Linha 2, e a casa de Jacó, de um povo bárbaro. Bom, Jacó na linha 2 se refere a Israel da linha 1, e povo bárbaro da linha 2 se refere ao Egito da linha 1, tá certo? Então observem que são duas linhas, porém com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Vamos ver o verso 2. Linha 1, Judá ficou sendo seu santuário. Linha 2, Israel o seu domínio. A ideia nas duas linhas é: Judá e Israel passaram a pertencer a Deus e estão sob o domínio de Deus. Então, Israel na segunda linha se refere a Judá também, a mesma nação, apesar de Judá ser uma tribo, mas o salmista quer dizer nessas duas linhas, no verso 2, que todo Israel, incluindo Judá, passou a pertencer a Deus na área do santuário, na área da religiosa, e passaram a ser também domínio de Deus. Observem que é a mesma ideia nas duas linhas de pensamento do verso 2. Na verdade, aqui não há semelhança de palavras, não há rima nas palavras, mas há semelhança nas ideias. A primeira ideia na linha 1 está também na segunda ideia que está na linha 2 do verso 2. Observem a linha 1 do verso 3. O mar viu isto e fugiu. 2. O Jordão tornou atrás. Então, mar e Jordão são informações diferenciadas, porém, o pensamento no verso 3, nas duas linhas, é um pensamento só, é o mesmo pensamento na linha 1 e na linha 2. O mar e o Jordão não são sinônimos, pois mar não é sinônimo do rio. Porém, a ideia central é a mesma nas duas linhas. O mar e o Jordão não impediram o povo de passar. Então, observem que o pensamento no verso 3 está em duas linhas. O pensamento de dificuldade de sair da frente de Israel, o pensamento de o mar não ser uma dificuldade, está também presente na linha 2. O Jordão não foi uma dificuldade. E assim como o mar fugiu, o Jordão tornou atrás, não impediu Israel de passar. O verso 4 na linha 1 diz: os montes saltaram como carneiros, na linha 2, e os outeiros como cordeiros. A ideia de alegria, de felicidade nas duas linhas de pensamento. A ideia é a mesma nas duas linhas do verso. Houve alegria com a libertação do povo de Israel. Nesse sentido, quando as ideias nas duas linhas de um salmo são sinônimas, temos então um paralelismo sinonímico. Como os versos 1 a 4, os irmãos observaram que tem duas linhas de pensamento cada verso, é um paralelismo binário ou um paralelismo bimembre. Se tivesse três linhas de pensamento, seria um paralelismo ternário. Então, o Salmo 114, versos 1 a 4, nós encontramos aqui paralelismo binário sinonímico. Binário, porque cada verso tem duas linhas de pensamento. Sinonímico, porque há semelhança de ideia nas duas linhas do paralelismo. Resumindo, o paralelismo antitético é quando a ideia nas duas linhas de um salmo ou de um provérbio são antitéticas, contrárias e opostas, como por exemplo em Provérbios, o filho sábio versus o filho tolo. O paralelismo sinonímico é quando as ideias nas duas linhas de um salmo ou de um provérbio são sinônimas. Bom, você gostou desse curso? Eu convido então você a meditar no curso Diamantes da Palavra. Você vai aprender a extrair sabedoria das profundezas da Palavra de Deus. Esse livro que você está vendo aí, Livros Poéticos, A Excelência da Fé, do Louvor, da Sabedoria e do Amor, é um livro da minha autoria. Foi lançado no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, lá em São Paulo. Vendeu dezenas de milhares de livros. Baseando-se nesse livro, nós vamos estudar um pouco o livro dos Salmos. O tema central será Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, baseado no Salmo 119, verso 18. Você vai entender os Salmos e a Bíblia como você nunca viu. Por exemplo, nós vamos estudar no mini curso sobre os Salmos, a formação do livro dos Salmos, os autores dos Salmos nós conheceremos, os objetivos do livro do Salmo, os tipos de paralelismo, além de sinonímico e antitético, e os gêneros dos Salmos, um estudo profundo sobre as características dos Salmos. Nós iremos analisar dezenas de salmos e os seus gêneros, os tipos de cada salmo. Nesse curso você adquirirá a base para ministrar estudos bíblicos, terá inspiração para pregar mensagem de fé e terá uma compreensão inigualável no livro dos Salmos. Então, é um curso importantíssimo para o teu ministério de pregação, de ensino e de estudante da Bíblia Sagrada. Ele se baseará totalmente neste livro, Livros Poéticos, A Excelência da Fé, do Louvor, da Sabedoria e do Amor.
Além das aulas gravadas, você receberá material em PDF que vai te ajudar a aplicar os conteúdos aprendidos. A duração serão 4 quintas-feiras a partir do próximo mês de setembro, tá bom? Você poderá também assistir em casa no dia e horário que puder, sábado, domingo, manhã e noite. Por quê? Porque as aulas ficarão gravadas para a sua disponibilidade. Então, o aluno que não puder participar das aulas nas quintas-feiras, a partir de setembro, poderá estudá-las em casa, sem problema nenhum, sem prejuízo algum. Aí você pergunta, e o valor? Bom, apenas R$ 80 as 4 aulas, mais o material em PDF para você. É um curso importantíssimo e profundo no livro dos Salmos, um curso que, como você nunca viu, nunca participou. E você pode dividir também no cartão em 4 de R$ 20. E o que é que você tem que fazer? Bom, você pode aproveitar e já mandar o seu Pix para esse número, meu CPF 662339-50406, para garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Aproveite e se inscreve. Ao fazer o Pix, entre em contato com o meu zap 988419826, manda para mim. E se você quiser dividir no cartão, entre em contato comigo para que você possa dividir o seu curso no cartão e garantir a sua vaga, entendeu? Então, nos próximos 15 dias nós estamos fazendo a inscrição para o curso e você já pode entrar. Eu não posso pagar agora, mas entre em contato comigo e faz a tua inscrição. Garante a tua inscrição. Só posso pagar no final do mês, não tem problema. Você se inscreve agora para garantir a sua vaga, porque o número de alunos será limitado. Livros poéticos, a excelência da fé, do louvor, da sabedoria e do amor. No nosso caso, nós vamos imergir no livro de Salmos. Vem comigo, aguardo você. Um abraço, Deus te abençoe.